Estamos começando mais um episódio do nosso programa Cobogosa aqui no canal Marketing e também nas plataformas digitais, no Spotify e YouTube. E hoje nós temos uma conversa muito especial, né, sócia? Inspiradora. Mas antes, eu quero também contar para você que esse episódio é uma realização da Empreiteira Digital. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, Empreiteira Digital no Instagram e também no LinkedIn. Agora a gente pode revelar o nosso convidado. Que está aqui conosco. Ele é o Miguel Genovese. Ele é referência em transformação digital, inovação e criatividade aplicada a negócios. Seja muito bem-vindo. Muito prazer em estar com vocês muito de bom, novo. Tá, né? Agora você veio num outro momento. Eu sou de casa agora. Cenário novo também, cenário novo, né? lindo, né? Muito bom. Que Muito bom, bacana. Miguel. Prazer bom. recebê-lo aqui mais uma vez. Honra para mim estar com vocês, por esse bate-papo super descontraído que sempre é, né? Muito Sim, legal. É muito gostoso quando você vem. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente, Miguel, sobre você, quem não teve a oportunidade de assistir, né, o episódio anterior, lá Legal. no início do nosso... Eu sou um publicitário, né, de nascença, nasci publicitário, vamos dizer assim, né? Fiz publicidade, trabalhei em agências de publicidade a vida inteira, né, mais ou menos uns 30 anos, por todo tipo de agências lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, e também mais em São Paulo, né? Acho que 95% do tempo em São Paulo, né? Depois eu acabei, acho que assim, o processo de transformação que a gente tem é isso, a gente aprende e aí começa um novo ciclo de aprendizado e está sempre aprendendo. Então, eu acabei trabalhando depois como diretor de marketing, né, saí de agência, trabalhando na área de criação de agência, que é uma área sempre muito exaustiva, né, gratificante também, né, porque a gente mexe com criatividade, né, e depois fui trabalhar como diretor de marketing também de uma grande indústria de entretenimento. Depois fui trabalhar com consultoria de negócios, né? Fiquei 6 anos e meio dentro de consultoria de negócios, olhando para todos os tipos de negócios, né? Principalmente aqueles que estavam conectados com tecnologia ou digital, né? E venho trabalhando com inovação, acabei me reinventando também, porque eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que mudar o nosso mindset, entender que aquela profissão não necessariamente é para a vida inteira. A gente pode buscar, eu voltei a estudar, né? Fui estudar empreendedorismo, inovação, fui entender tudo, como é que se dá a inovação, né? E comecei a aplicar também, hoje trabalho, né, aplicando isso no dia a dia de empresas e de todo tipo, e acima de tudo de pessoas, né? Porque eu acho que a inovação tem a ver com comportamento também das pessoas. É isso que eu ia perguntar, para a gente até esclarecer, né, aqui para todo mundo, o que é inovação? Então, é bom desmistificar a inovação, porque sempre as pessoas acham que inovação é tecnologia. Ou algo muito grandioso. Que é algo grande, que é algo caro. Não é, gente, não é. Inovação é eu fazer uma coisa que eu fazia de um jeito e agora eu faço de outro. Eu fazia assim, agora eu faço vertical, agora eu faço horizontal. Se isso me trouxe algum ganho de produtividade, ou financeiro, ou o que for, eu sou inovador. Eu posso ser inovador dentro de casa. Ou posso, que a gente chama de inovação fechada. E também tem inovação aberta, aquela que a gente se conecta com outros atores desse ecossistema, né? Então, ela pode ser, que eu gosto muito de usar, um termo até usado na literatura, mas que é a inovação incremental. É aquela que faz um incremento, aquela que faz com que tu dê um passo a mais do que tu já está hoje. Isso é inovação. Às vezes é mudar uma coisa, mudar um processo, mudar um jeitinho de fazer alguma coisa. Não necessariamente é uma plataforma, uma tecnologia, ou é milhões gastos por uma área de P&D, ou um laboratório. Não, eu estou dentro da minha área de RH, ou área jurídica da empresa, e eu fazia todos os contratos desse jeito. Agora eu vou fazer de outro jeito. Bom, eu estou inovando. Existem leis hoje de incentivo, por exemplo, a lei do bem, que ela te premia, entre aspas, com isenção de alguns impostos, né? Quando tu pratica essa inovação interna. Isso é muito legal, né? Então eu acho que vale a pena as pessoas pesquisarem mais sobre inovação incremental, né? E quanto que elas podem ajudar desde uma pequena empresa. O cara tem ali uma academia de ginástica, um armarinho que vende coisas pequenas, sabe? Até uma grande indústria, uma pequena indústria, uma média indústria, uma grande indústria. Ela pode usar a inovação incremental,
né? É usado principalmente agora na comunicação, no marketing, mas também no jurídico, no financeiro, no operacional, né? Tem 1000 aplicações e isso é muito legal. Em todos os setores Todos os setores né? pode aplicar a inovação incremental. Também tem a inovação disruptiva e a radical, que é aquela que vai desenvolver novos produtos. Ok, beleza, vai continuar existindo, né? Mas a incremental, ela atende 100% das empresas e, acima de tudo, as pequenas e médias que sempre precisam, mas eu não sou inovador. Todo mundo pode ser inovador. Ponto. É possível. E esse empreendedor, empresário que pensa que não é inovador, como que ele conecta inovação à estratégia do negócio? A primeira coisa que ele tem que fazer é mindset. Ele tem que mudar a cabeça dele. Então, assim, entender que fazer do mesmo jeito uma coisa não significa sucesso. Significa, tu pode ter bons resultados, mas corre muito risco da estagnação, muito risco de alguém fazer diferente e tomar o teu mercado. Então, tu tem que pensar diferente, sabe? Tá aberto. Eu acho que o pequeno empresário, ele tem que estar aberto, né? Porque ele está sempre correndo, né? Os boletos atrás dele, ele precisa correr, né? Fuga dos boletos. Então, ele tem que inovar. E é o cara que mais pode inovar, porque poucas coisas que eles fazem, e eu chamo disso de quick wins, ou seja, pequenas vitórias, fazem com que ele inove todos os dias. Ele pode mudar, inovar, por exemplo, o jeito que ele programa a semana dele, como é que ele vai ser, em derrubar as procrastinações, que são, deixa para amanhã, não, isso aqui eu faço. Então, existem várias fórmulas, exercícios, metodologias hoje que tu pode quebrar, né, quebrar o gelo mental, né, e a partir daí tu consegue inovar. Então, sim, um pequeno empresário, um pequeno empreendedor pode inovar e deve. Sabe por quê? Por sobrevivência. Métodos E não necessariamente estratégia, por sobrevivência. Se ele não inovar no dia a dia, se não usar melhor o tempo dele, ou o tempo do time, né, ou as relações com o mercado, ele está fadado a ser ultrapassado, ou derrubado, ou esmagado. Então ele tem que inovar. É uma obrigação dele inovar. São os métodos para adquirir disciplina. Disciplina é o primeiro passo, acho que tudo na vida, né? É disciplina. É verdade. Agora, Miguel, pensando nessa vida, né, nessa rotina toda até que você trouxe aqui dos empreendedores, empresários, executivos de uma maneira geral, como estabelecer, né, um modelo de governança ou rituais que garantam essa sustentação para esse modelo inovador acontecer no dia a dia? Uma das coisas que eu acho que hoje existe uma miopia no mercado, de que inovação ela é baseada em critérios apenas técnicos, né? Eu acho que a visão da inovação ela tem que estar ligada a 2 pilares. Um deles é o propósito da marca, sabe? Se uma ideia de inovação não estiver alinhada com o propósito da marca, não serve. É o que a gente chama de esteira de inovação, é onde eu elimino o que vai para frente e o que não vai para frente, né? Se ela não estiver alinhada com o propósito, não adianta nada eu seguir com aquela ideia. Ela vai chegar lá na frente e ela vai ser descartada, ou não vai dar lucro, ou pior, vai dar prejuízo para a empresa que gastou tempo, dinheiro, né? E não investiu. Outra, com a estratégia de negócio da empresa. Sabe, se toda a estratégia que foi desenhada para os próximos 3, 5 anos, 10 anos for para cá, e aquela ideia ela está muito pontual, não está ajudando com a estratégia de negócios, não adianta nada seguir com aquela ideia. Então é aí que a gente faz o filtro das ideias de inovação, né? Então eu vou saber se ela está alinhada com o meu propósito e está alinhada com a minha estratégia de negócio. Se tiver, segue em frente, apoia, dedica tempo do time, dedica algum investimento, o que for, né, para que as ideias possam caminhar, né, nesse sentido. Acho que são esses 2 principais pilares, porque aí tu vai fazer a governança dela, né, fazer ela andar dentro da empresa ou dentro do mercado, né. E você, como um profissional assim, que atuou em grandes empresas na área de marketing, né, de branding, faz ainda, né, também, Sim. Continua fazendo, consultorias nesse segmento, o que você vê que a tecnologia trouxe de inovação nesse mundo que a gente está agora, 2025? Uma palavrinha, produtividade. Eu acho que é o jeito da gente fazer as coisas, né?
Antigamente, eu trabalhei em publicidade durante muito tempo, então como é que a gente fazia publicidade? Na mão, né? Desenhava, o diretor de arte pintava, desenhava para fazer um layout, o redator escrevia o texto, né? Eu sempre fui redator, escrevia o texto numa máquina de escrever e tal. O que veio como tecnologia? Veio o computador, onde eu já escrevia direto no computador, o diretor de arte teve que aprender a mexer em Photoshop e fazer as artes que antes ele fazia na mão, né? São ferramentas que vieram para ganhar o quê? Produtividade. E daí foram surgindo várias outras, né? O celular surgiu para dar agilidade, o celular hoje filma, fotografa, edita, faz tudo ali dentro. A inteligência artificial hoje com os prompts que fazem com que a gente consiga ter mais produtividade na produção de conteúdo, na estratégia, mas isso tudo são ferramentas. A inteligência artificial é uma ferramenta que, bem usada, nossa, aumenta muito a produtividade. Eu uso a inteligência artificial. Nossa, Miguel, tu é redator, tu escreve, sim, me ajuda a achar insights, me ajuda a procurar caminhos que eu demoraria 3 ou 4 dias, hoje eu consigo fazer em 3 ou 4 horas, né? Ou seja, é produtividade, acima de tudo. Como a gente ganha, e tempo, né, Miguel? Tempo, para que a gente possa dedicar esse tempo para as coisas que interessam mais, né? Agora, pensando nessas empresas, né, como um todo, e empresas que vão seguindo mais tendências, outras que são mais inovadoras, qual que é o ônus e o bônus aí de cada um de cada um dos lados? Muitos, né? Muitos ônus e bônus, mas eu sempre penso que uma empresa que segue tendências, ela assume que ela está atrás. Ela segue algo que já existe, né? A empresa que é seguida, que é pioneira, que dá para chamar de inovadora, ela também tem suas dores, né? Porque ela é pioneira, ela paga um preço mais caro para poder chegar nisso, e ela vai ter sempre gente copiando ela. Então ela tem, mas copiar, se alguém me copia, tem duas sensações que a gente pode ter. A primeira é que eu estou certo. Se eu fiz algo que alguém está me copiando, é porque é bom o que eu fiz. A segunda é que eu sou incentivado a sempre fazer algo diferente. Tudo bem que se alguém vai me copiar. Então eu acho que é bom ter essa pressão, tipo, vai atrás, procura, faz diferente. Se alguém está copiando, muda de novo, né? Porque faz com que a gente se movimenta. A empresa cria um movimento que é muito útil para que ela possa ser inovadora. Mexe com a criatividade, mexe com o âmbito, né, com o ânimo das pessoas. Eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é inovadora. Eu gostaria de trabalhar numa empresa que está estagnada? Ninguém gostaria de trabalhar numa empresa estagnada, né? Todo mundo quer trabalhar naquela que é a mais inovadora. Então tu atrai talentos, tu tem um clima de trabalho diferente, ou seja, ser inovador é um conjunto de atributos que então são os bônus, né? Tem os ônus, mas o ônus é um investimento. Eu tenho que estar preocupado com o que o concorrente está fazendo, o preço que eu cobro, né? Mas eu acho que isso é o lado legal da inovação, né? Eu acho que todo mundo gostaria de ser o cara que está inovando, que está sendo original, né? Tem gente que copia, que acha que vai por esse caminho, mas é um caminho muito frágil, né? Arriscado. É gostoso ouvir o Miguel falando, né, de inovação. Ele contagia a gente aqui. É muito legal. Realmente criar um podcast, alguma coisa pra gente dar o play semanalmente. Suas aulas. Mas a inovação é algo contagiante. Sim. Por quê? Primeiro, para o jeito de trabalhar, que não é um jeito de trabalhar comum. Tu vai ter que trabalhar com algumas metodologias ágeis, vai ter que trabalhar de maneira colaborativa. Então, ele é motivador. As pessoas chegam no trabalho já loucos para trabalhar, e não loucos por hoje é segunda-feira, hoje é quinta. Então eu acho que todas as empresas que puderem ter a inovação na sua cultura organizacional, sabe, isso faz com que ela seja mais duradoura, que ela seja mais invejada no mercado e que ela seja, acima de tudo, desejada, que as pessoas queiram trabalhar com ela, que as empresas queiram fazer negócio com ela, né? Então eu acho que isso algumas marcas já conquistaram,
essa desejabilidade. É praticamente um processo que complementa a terapia, né? Completamente, completamente. Ou faz com que te não precise de terapia. Muito bom. E Miguel, falando um pouco também ainda, né, do que você estava trazendo sobre o conteúdo gerado, pesquisas, que, por exemplo, os LLM trouxeram, assim, para a nossa vida, né, IA generativa, mas hoje o conteúdo gerado pelo usuário, atrelado a marcas, você vê esse conteúdo como algo estratégico na inovação de marcas, de empresas? Sim e não. Sim, porque realmente hoje tu tem que... muitos insights saem no consumidor. Muitas ideias de produto e serviços, acima de tudo serviços, saem do olhar clínico que a empresa tem para o usuário geral. E ele, gerando esse conteúdo, faz com que fique mais fácil, fique mais visível, mais transparente essas oportunidades de negócio. Mas, ao mesmo tempo, existe também aí uma certa... usar de novo a palavra miopia das marcas, de acreditar que o meu conteúdo tem que ser produzido pelo meu usuário. Não necessariamente. Eu acho que aí é um ponto de atenção. As marcas têm que preservarem, saberem fazer a curadoria do conteúdo, sabe? Saber o que interessa e o que realmente não interessa, sabe? Muitas vezes, se tu perguntar o Steve Jobs falava isso, se eu perguntar para a pessoa se ela quer um iPod, ela não sabe que é um iPod. Eu tenho que primeiro saber, ela tem que saber o que é, para depois de que é o desejo. Então, assim, se tu perguntar para as pessoas algumas coisas, elas não vão saber responder. Então, eu acho que fazer com que o seu próprio usuário produza o conteúdo, legal, é bacana, mas a marca tem que ser responsável pela curadoria desse conteúdo. Ela tem que dar as diretrizes, ela que tem que trazer. Nem tudo que está na trend é legal para a marca. Porque agora a trend é fazer tal coisa. Esqueçam isso, porque isso é uma armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha que pode, muitas vezes, prejudicar a marca. A gente vê várias marcas caindo nas armadilhas das redes sociais. Porque agora está todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer. Aí o que acontece? Faz, e não é o consumidor mesmo da marca que compra o produto, né? Eu falo uma frase que é legal, que é likes não pagam boleto. É verdade, não adianta eu querer 1 milhão de likes porque o meu influenciador que eu contratei vai gerar um conteúdo que o público dele tem a ver com o meu público. Tá, vendeu. No final das contas é venda, é negócio. Eu tenho que vender esse produto e esse serviço. Se não vendeu, não adianta nada ter like, engajamento. Eu quero ver a máquina registradora tilintar. Tem que fazer vender. Se não vender, deu errado. Esse é o ponto. Então, assim, mas levou um monte de gente. Comprou ou não comprou? Porque às vezes tu leva as pessoas erradas. Tu faz um barulho enorme, leva um monte de gente, mas não são pessoas que vão comprar o meu produto ou o meu serviço, ou vão comprar uma vez só e não vão comprar mais. Então, acho que aí vem a habilidade do time de marketing, de produção de conteúdo, de entender o que realmente a pessoa que compra, fazer os cruzamentos de dados, aí vem, né, o BI, né, a Business Intelligence, eu te poder entender se exatamente aquelas pessoas que eu estou trazendo realmente estão convertendo em vendas. E aí, medição de resultados é fundamental, né? E tudo que eu faço tem que ser medido. E utilizado também, né? Exato. Agora, falando de marketing, produto, branding, né? A gente vê muito também, né? Até por estarmos aqui na agência, um volume muito grande de conteúdos gerados por inteligência artificial. E a gente até fala aqui dessa panfletagem digital, né? E muito sem estratégia também, sem um direcionamento de fato, e uma visão clara, até alinhada ao propósito, aos objetivos da empresa, né? Mas você vê hoje a inteligência artificial gerando valor, de fato, e resultado? Falando um pouquinho mais sobre marketing ou aplicação das inteligências, né, nesse contexto? Não vejo. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta de produtividade, para que a gente possa usar o nosso cérebro, a nossa inteligência natural, para desenvolver as estratégias.
né? Eu vejo ela para ganho de produtividade. Sim, no final eu vou ter um lucro, né? Se eu usá-la da maneira correta dessa forma. Mas eu acho que, assim como o Photoshop foi usado de maneira errada por muita gente que aprendia Photoshop e se achava um diretor de arte, mas não tinha referências, não tinha conceitos de propaganda para usar, e aí logo separa o joio do trigo, aqui é a mesma coisa, entendeu? Percebe-se claramente como o conteúdo foi feito por inteligência artificial e copiado e colado, sabe? O copia e cola vai existir, gente, é inevitável, tá ali, é fácil, né? Deixa tão fácil para as pessoas, eu botei aqui, saiu um monte de ideia, eu já colei, e aí tu percebe, né? Tanto que no mundo científico, de artigos científicos de universidades, já existe inteligência artificial para reconhecer inteligência artificial. Sim. Para ver se um conteúdo, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado não foi utilizado, ou um artigo científico, que é muito perigoso. Então, hoje já tem inteligência artificial para fazer filtro de inteligência artificial. E isso é importante. Deveria ter também na produção de conteúdo, porque se vê muitos conteúdos iguais. Né? Porque não são profissionais que usam. Um bom profissional de marketing vai usar isso como ferramenta e não como copia e cola. Então, vai acontecer, tem que estar preparado. E acho que os clientes e as marcas têm que estar muito atentos a isso, né? A não comprar gato por lebre. Uma boa. Muito bom. E, assim, você vê um critério ético para avaliar essa questão de dados em relação à inovação? Eu acho que os critérios, ou no próprio nome, a ética é um termo que ele não precisa ter uma tecnologia para falar sobre ela. Ética é ética. É fazer o certo e o errado. Eu usar determinado tipo de informação, né? É como se estivesse no churrasco no final de semana, né? Onde alguém da família contou alguma coisa que era meio segredo, e aí, sabe, tu vai contar isso. Então, assim, ética pode ser dentro da família, dentro na empresa, no mercado. O fato de ter uma inteligência artificial e dados só expõe a facilidade das pessoas errarem e comprometer com gravidade determinado tipo de coisa. Mas a ética é a mesma, fazer o certo e fazer o errado. Se essa informação não é minha, eu não posso passar para frente. Eu não posso compartilhar, né? Eu não posso criar mecanismo para extrair dados e usar isso de outra forma. E muitas empresas fazem isso. Não estão agindo eticamente, né? Então eu acho que vai ser uma eterna briga sobre isso, mas eu acho que a gente hoje está criando ferramentas para poder fazer um controle sobre isso, que antigamente não tinha. E eu fiquei curiosa, a gente está falando de ética, mas também tem o passo do raciocínio crítico, né? Como que hoje, assim, você desenvolve esse pensamento crítico para analisar, por exemplo, esses dados? E aquilo também da curadoria do que essas ferramentas exigem. Aí que vem. Estudar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ganha conhecimento, mais a gente está apto a avaliar esse tipo de coisa. Então, hoje, eu tenho amigos mesmo, por exemplo, que trabalham com ciência de dados, são geniais, mas eles desconfiam até dos dados. Tem que desconfiar dos dados, tem que desconfiar de tudo, porque levantar hipóteses, testar as hipóteses todas para poder ser mais assertivo possível. Muitas vezes o dado ele te direciona para o lado errado. Não pode ser, tu precisa ter um fator humano, comportamental, né? Algumas pessoas, homens ou mulheres, têm comportamentos diferentes se ele mora no bairro X ou no bairro Y, se ele mora na cidade tal ou na cidade tal, no país tal ou no país tal. Comportamento, cultura, hábitos, tu tem que começar a cruzar informações comportamentais, né, psicológicas, e aí vai. Por isso que tem que estudar, tem que ter conhecimento, não basta confiar nos dados. Nunca a gente vai conseguir automatizar o comportamento humano. O comportamento humano, ele é incrível, porque ele é diferente. Vocês têm comportamentos diferentes, trabalham juntos, têm suas afinidades, mas têm comportamentos diferentes, né? E eu acho que isso... Aí vem o fator humano de quem está trabalhando com os dados, né?
de fazer essas conexões humanas com científicas. Aí, então, pegando esse seu gancho, né, falando de humano, né, do ser humano, o que é um profissional, quais competências um profissional precisa ter para ele ser considerado inovador, na sua visão? Bom, a primeira não é uma competência, mas é um atributo, que é a curiosidade. A pessoa tem que acordar querendo aprender alguma coisa nova. Se ela acordar pensando que hoje eu vou fazer o que eu fiz ontem, tudo igual, a tendência é ele não ser inovador, né? Curiosidade é uma delas. Um mindset de colaboração. Isso é um dos maiores desafios que a gente tem hoje nos RHs de qualquer empresa. Propiciar um ambiente colaborativo. Não é só o ambiente, propiciar um projeto colaborativo, propiciar uma liderança colaborativa. Então, várias coisas da cultura organizacional têm que estar alinhadas com a colaboração. E isso faz com que o indivíduo seja mais inovador. E, por último, a pessoa ter o máximo possível de referências. Não é porque eu sou um engenheiro químico que eu tenho que ler só coisas sobre química. Há pouco tempo eu estava falando, hoje eu faço um projeto, né, voluntário de produção de mel, eu crio abelhas, que não tem nada a ver comigo, com a minha profissão, com tudo, mas eu tive que aprender sobre alimento, eu tive que estudar sobre alimento, sobre biologia, sobre bioma, agricultura, tempo, eu tive que aprender sobre várias coisas. Então, eu acho que assim, o profissional tem que estar aberto para o máximo possível de conhecimentos, para que uma hora esses conhecimentos vão ser úteis. Então, a criatividade, eu trabalhei durante muitos anos em agência, era a gente ter o máximo possível de informações, porque na hora de ter uma folha em branco na tua frente, você tem que ter uma ideia, eu tenho que ter referências de cultura, de música, de cinema, de arte, de comportamento humano, de como é que uma criança se comporta, uma pessoa de idade, terceira idade ou não. Eu estou fazendo propaganda para esse tipo de pessoa, eu tenho que entender, né? Eu lembro até hoje que no começo de carreira eu fui trabalhar numa agência e tinha uma conta de absorvente feminino. E eram só mulheres, né? E aí a cliente perguntou, tu se sente confortável de criar para mulheres, sendo que é um produto para mulheres? Aí eu falei, como qualquer outro produto que eu vendo carro, eu vendo sabonete, eu vendo isso, eu tenho que estudar, tenho que pesquisar, mas eu tenho irmã, eu tenho namorada, eu tenho esposa, eu tenho avó, tenho tia, eu posso colher essas informações. Então eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de ter repertório para ser criativo, é estar aberto a qualquer tipo de conhecimento. Então eu acho que esses são os pilares aí de atributos, vamos dizer, para ser inovador. Muito legal. E como que você transforma isso num hábito dentro da empresa para fomentar a inovação? Tem metodologia? Como que a gente cria? Cultura. Eu acho que aí as empresas investirem em cultura organizacional, em governança de inovação, em criar dispositivos para isso, curso, capacitação, educação, educar as pessoas, capacitar elas, sabe? Não olha para o teu funcionário só para, o cara é um colaborador, o cara é da família. Não é família também, mas assim, é tão legal eu ver alguém crescendo ao meu lado, sabe? Quando tu capacita essa pessoa, quando tu dá instrumentos, dá ferramenta, dá um curso, traz alguém para fazer uma palestra, só em trazer uma pessoa para dar uma palestra, você para 40 minutos de todo o time, ou de um time, né, para fazer uma palestra sobre um assunto completamente diferente, semanalmente, cria o hábito de ter os minutos de conhecimento, minutos de inovação, onde vem alguém e fala, alguém até remoto, mas não dá para trazer, não tem... Tudo bem, remoto, cada um olha no seu computador, sabe? Tem que criar o hábito de respirar coisas diferentes. E aí depois a gente vai entender que essas coisas diferentes são inovação.
Tem as empresas, né, que inclusive estipulam tempos, né? Exato, por exemplo, o Google foi precursor nisso, né, mas muitas outras depois vieram. Naquela época, o Google separava X%, 1 hora, 2 horas por dia, para que as pessoas pudessem pensar em qualquer projeto, de qualquer coisa, mas que fossem aplicáveis ao negócio. Assim surgiu o Orkut, assim surgiu o Gmail, assim surgiu produtos e serviços, né, onde essa pessoa que teve a ideia, ela é deslocada para poder tocar aquele projeto, ela ganha até um equity depois, caso aquilo vire um negócio e tenha um rendimento. Então, assim, era uma maneira de incentivar a inovação fechada, que é a inovação dentro de casa, que é fantástico. A partir daí, um monte de outras empresas fizeram isso, Spotify, empresas até não tão tradicionais, mas que separam um pouquinho do tempo das pessoas para elas pensarem em algo diferente, para fazerem alguns tipos de brainstorm, coisas desse tipo, né? E chegar em ideias novas e mais revolucionárias, vamos dizer assim. Ou não, simplesmente, como eu falei, da inovação incremental. Sim. Às vezes mudar uma coisinha, né? Pequena, né? Já é um caminho. Você até falou isso, né, dessas iniciativas que são menores, mas que também trazem resultados, enfim. Como que você enxerga que daria para fazer uma priorização de inovação em detrimento do orçamento quando ele é curto ou quando não existe? Existe uma técnica que eu fui, um exercício que eu fui adaptando, que eu chamei de brainstorm de fogo. O que é o brainstorm de fogo? Inovador. É inspirado, óbvio, em várias coisas. Já trabalhei com criatividade, propaganda, inovação, então a gente acaba criando um formato para isso. Mas o que é o brainstorm de fogo? O brainstorm de fogo é onde eu separo um time X, pode ser desde 3 pessoas até 15 pessoas. Não pode ser também um monte de gente. Eu posso separar em grupos e eu vou fazer o exercício do sótão. O que é o exercício do sótão? O exercício do sótão é o seguinte: eu vou botar pessoas de áreas diferentes. Eu vou pegar o cara do jurídico, do financeiro, de P&D, de várias áreas, e misturar até cargos. Ali todo mundo tira o crachá. Então, e aí, o que a gente coloca no sótão? Umas coisas que a gente tem mais valor. Eu vou guardar no sótão porque aquilo é importante para mim. Então a gente geralmente dá, aí depende da dinâmica, né? Te dou 45 minutos ou 1 hora para que vocês, em grupos separados, pensem em ideias que vão resolver os problemas da empresa. Tipo, você pode até já chegar com os problemas já pré-definidos. Eles vão pensando, um monte de ideias, um monte. Beleza, terminou essa meia hora. Agora, os mesmos grupos vão ter 15 minutos para escolher as 5 ideias com mais potencial, só que elas têm que estar alinhadas com a estratégia de negócio e com o propósito da empresa, senão também não adianta, são ideias que não vão trazer nada, né? Legal, eles, vamos separar, aí tu já vai ver gente querendo puxar uma ideia para cá, mas aí o grupo vai meio que, né, atacando e defendendo, mas tem o filtro do propósito da estratégia de negócio, né, aí, legal, agora vocês têm 5 minutos para escolher as 3 ideias. E vai apertando. E chegou em 5. E se ficar em discussão, chega um momento que as pessoas têm que produzir e parar de ficar refletindo. Se eu já tinha as 15, já tinha as 10, já tinha as 5, até que vai chegar num momento que vai ter 3 minutos para escolher a ideia. A ideia. Vencedora. Eu vou ter que abrir mão. Aí o ser humano acaba aprendendo a abrir mão das coisas. Abrir mão da ideia que era minha, às vezes essa ideia é de outro, mas legal. Então, nesse processo tem várias coisas aqui. Eu vou eliminando o ego, eu vou eliminando puxar a brasa para o meu assado, até chegar numa ideia, aquela que é boa para a empresa como um todo, e que vai trazer mais resultados e tal. Então, isso vai ter 3 minutos, ou 1 minuto que seja. Então, assim, ele vai afinando. E, óbvio, tu tem moderadores. E o moderador, na verdade, ele está ali com chicote e falta 2 minutos e vocês estão de papo furado e não chegaram nas 3 ideias. Então, tu vai incentivando. É muito legal esse exercício. E ele pode ser feito numa empresa pequenininha. Eu já testei isso, tá? Eu dava uma consultoria aliás, um curso que eu tenho, e nesse curso tem esse exercício e umas pequenas empresas usaram isso e deu super certo. Porque eles precisavam afinar, estavam com um monte de ideias e não sabiam, né? Então isso a gente usa para poder
né? O brainstorm de fogo é chegar na ideia principal. Existe também outra técnica, que é o quadro de inovação, que ele ajuda a definir prioridades. Eu vou fazer todas, mas pelas quais eu conheço. E aí um pouquinho mais profundo também tem um exercício de quadro de inovação, onde eu vou chegar nas quick wins, ou seja, aquelas ideias que são fáceis de fazer e vão trazer resultado, nem que seja um grande, mas um pequeno resultado. Então essas são por onde eu começo. Começar por essas que são fáceis de fazer, às vezes é custo zero, mas eu já vou ter algum resultado. E aí depois tu vai ter outras ideias intermediárias, né? Até o moonshot, que a gente chama, que é o tiro na lua, que é aquela ideia grande, que vai demorar um ano para ser feita, que depende de investimento, tem que ser feita, mas ela tem que ser planejada, aí tem que ser para times para poder executar. Então aí é o quadro de inovação, né, que no curso eu ensino a fazer isso, a como aplicar. Mas o brainstorm de fogo, ó, faço isso todos os dias, dá para fazer toda semana, dá para até para coisas mais práticas do dia a dia. Pode ter uma loja de pet, você pode fazer isso, ou um escritório de advocacia, contabilidade, uma academia de jiu-jitsu, não importa, ou uma pequena indústria de sabão, uma agência de publicidade, pelo amor de Deus. Você pode fazer com vocês borbulham ideias, mas qual a ideia que vai para frente primeiro, né? Então eu acho que são técnicas que se usam hoje de inovação, que são inovação incremental. É mais uma vez um processo terapêutico, né? Também. Você falou do curso, né? Que as pessoas podem aprender no curso. Conta desse curso, por favor. Então, é o curso que foi lançado já. É um curso chamando Destravando Você e Sua Empresa com Inovação, né? Ou pode procurar no Destravando com Inovação, né? .com.br, tem um pouco lá. Lá eu ensino pequenas e médias empresas a destravar em 3 etapas, que eu chamo de método Ice Hot, né? Tem o Ice, onde eu destravo o dono do negócio, sabe? Mudando a cabeça dele, ele deixando de procrastinar. Eu sei que ele tem pouco tempo, mas eu ajudo ele a otimizar o tempo dele. Então ele começa a destravar ele mesmo. Depois, no segundo, que é o Warm, eu tenho aulas que ajudam a destravar a relação dele com a empresa, com os funcionários. Então ele já começa a criar processos. Eu falo um pouquinho de tecnologias também que podem ajudar, mas tudo tecnologias simples, tecnologias baratas, coisas que são de graça até no mercado. E por último, destravando a empresa mesmo, para que ela possa decolar as vendas, para que ela possa, né, ser mais enxuta e mais ágil. Então é um curso que a pessoa faz a hora que quer, né, adquire e pode, tem aulas extras, tem convidados especiais, é bem legal. A pessoa pode ter 1 ano para fazer o curso. Muito bom, a gente já vai querer se inscrever, né? A gente vai dar uma olhadinha lá, apesar dessa masterclass aqui de hoje, divulguem, né? Hoje ele já deixou várias dicas aqui, né? A gente o Miguel, olhando para os próximos anos aí, o que você enxerga de tendências? E não sei se tem algum risco também que você queira aproveitar para compartilhar do que você vê de futuro. Eu acho que todas as tendências trazem riscos correlatos, né? A questão toda é como a gente vê essas tendências, né? Eu vejo, não dá para chamar de pessimista, mas eu acho que existe alguns colapsos que podem acontecer, né? A informação é muito grande, né? Agora com a inteligência artificial, o consumo Vocês sabiam que quanto mais tecnologia eu uso, mais água eu utilizo? Sim. Né? Então, quanto mais servidores rodando informação, aliás, é uma grande preocupação hoje, eu ter produção, computadores rodando e gastos gigantescos de energia, de água e tal. Então, riscos energéticos, eu vejo isso acontecendo, uma discussão que existe, né, mundo afora, né? O colapso da informação, a segurança da informação, né? Porque se uma coisa trava o mundo inteiro. E aí? Você estava dependente daquilo, você não vai saber mais fazer as coisas na mão? E quando falta luz, como é que a gente faz? Antigamente não tinha luz nas coisas, né? Eu não tenho internet, mas antigamente não existia internet. Como é que as empresas trabalhavam e viraram grandes corporações que não existia internet? Então, existe alguns travamentos que podem acontecer aí por efeito de colapso, né? E eu acho que a gente tem que, eu vejo
muitas pessoas e empresas, executivos, pensando um pouco nisso. Tá? Se eu não tiver isso, como é que eu faço? Né? Tem gente já pensando em produzir a sua própria energia, tem gente produzindo, armazenando os dados de uma maneira até mais analógica e não tanto digital, por incrível que pareça, por questões de segurança. Né? Então eu acho que as tendências elas vêm com uma série de riscos, principalmente dos colapsos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem um certo cuidado sobre isso. Né? Não adianta nada. Eu, por exemplo, eu vou investir num streaming e vou trazer 10 milhões de pessoas assistindo aquele streaming no mesmo dia. Legal, né? Audiência lá em cima, meus patrocinadores, todos felizes. Só que o que eu gastei de servidor para poder manter 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo é mais que o ganho que eu tive dos patrocinadores. Porque o custo de servidor eu vou ter que pagar para um server aí. E aí? Então, uma coisa está atrelada à outra, a gente não pode esquecer. Por isso que o nosso conhecimento tem que ser o mais amplo possível. Mas eu vou trazer 10 influenciadores que vão bombar o site, e legal, tá, mas meu site está preparado para receber tanta gente ao mesmo tempo? E se um hacker entra e resolve fazer alguma coisa? Estou exposto a 20 milhões de pessoas, olha a minha marca, o prejuízo para a minha marca, o prejuízo para minhas vendas, o prejuízo para tudo isso. Então eu tenho que estar atento, a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais holística do negócio, propriamente dito. E principalmente ficar sempre esperto, fazer um depara. Essa tendência é legal, mas e aí? Quais são os impactos que eu vou ter? Impacto jurídico, impacto contábil, impacto financeiro, impacto de segurança, impacto de tudo, né? Ambiental, inclusive, né? E agora como a gente faz? Porque o papo tá bom, a gente quer mas tem mais coisas, a gente quer continuar a conversa e o tempo tá acabando, né? Foi um aulão aqui, né, Miguel? Acho que pra gente fechar aqui, né, a gente quer saber, assim, qual conselho que você dá para quem quer começar a fazer, entrar nesse universo da manhã, né, da inovação amanhã, e tem que entrar, né, não tem saída. De novo, ninguém dorme analógico e acorda digital. A gente precisa dar o primeiro passo. Acorda amanhã de manhã pensando em fazer algo diferente. Depois de amanhã, acorda de novo pensando em fazer algo diferente. Sempre acorda pensando em fazer algo diferente. Aquilo que eu faço, poderia fazer melhor? Poderia fazer mais rápido? Com quem eu poderia fazer? Se eu estou fazendo isso aqui sozinho, com quem eu gostaria de fazer? Sabe? A gente começa a entender que trabalhar tem que ser uma parte da nossa vida prazerosa, que vai nos conectar com pessoas, conectar com emoções, conectar com o futuro e, acima de tudo, sobrar mais tempo para ficar com a família, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Que a gente esquece muito, né? Trabalhar é bom, mas eu acho que a gente tem que separar muito bem, né? Equilibrar o pessoal e o profissional. Isso vai trazer saúde mental para a gente e prosperidade, que é o que a gente mais deseja. Você até falou que essa é uma das urgências, né? Mas muito bom. Miguel, um prazer, uma delícia de papo. Eu sempre com vocês, vamos conversar mais, vamos fazer mais temas. Acho que muito bom. Adoro o Cobogós, sou fã. Que bom. E mais uma vez, contato para quem quiser falar contigo e fazer o curso. O curso é o @destravando com inovação ou destravandocominovação.com.br. Meu contato no LinkedIn/Miguel Genovese. E estou aberto a bater papo, conversar, falar de trabalho, negócios, o que for. Muito legal. Muito obrigada, Miguel, pela sua participação Eu que agradeço. hoje. E muito obrigada a você pela audiência também. Não deixe de seguir o nosso canal no Instagram, Cobogós Oficial, para vocês acompanharem a agenda, os próximos episódios, e também nossa agência Empreiteira Digital. A gente aguarda você no próximo episódio de Cobogós. Até lá! Até mais!